Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom, meus amigos, espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de falar sobre O Mistério de Candyman, filme de 1992, dirigido e escrito por Bernard Rose. É um clássico da década de 90, é um filme para mim muito subestimado do gênero terror, que a gente vai estar discutindo um pouco sobre ele hoje. Vale lembrar que é uma adaptação do conto original do Clive Barker, né, chamado O Proibido, né, que se passa em um conjunto habitacional na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Porém, quando o Bernard Rose assumiu o projeto, ele ficou impressionado com a arquitetura de Chicago e decidiu mudar então a ambientação para os Estados Unidos e focar então nos problemas graves de racismo e segregação que ocorriam no país. Ao contrário de vários filmes slashers da época, a pré-produção desse filme focou em tratar os residentes da cidade de Cabrini Green, né, em Chicago, como pessoas reais, evitando estereótipos. E aí você percebe que o foco muda para como a sociedade marginaliza essas comunidades, e isso acaba criando uma lenda urbana como consequência de racismo e também de linchamento históricos. Bom, você também tem todo um comentário social, né, que é proposto pelo filme, né, que eu acho bastante interessante. Você tem a origem trágica do Candyman, você tem também a segregação espacial, né, a trama se passa em Cabrini Green, melhor dizendo, que é um conjunto habitacional de Chicago que é marginalizado, né? Você tem um abandono governamental, uma desigualdade racial. E você tem também a protagonista, a Ellen, né, que é uma acadêmica branca e de classe alta que investiga o bairro como um mero objeto de estudo. E o filme acaba então criticando a forma como a sociedade branca se apropria e mercantiliza a dor e o folclore das comunidades negras, por assim dizer. A trama acompanha a estudante universitária Ellen Lyle, interpretada por Virginia Madsen, que pesquisa lendas urbanas sobre uma entidade chamada Candyman, que possui um gancho no lugar da mão. Ao testar a lenda e pronunciar o nome dele 5 vezes no espelho, ela acaba libertando o espírito, desencadeando uma série de assassinatos brutais que ameaçam sua própria sanidade. À medida que o corpo de vítimas aumenta, a polícia passa a suspeitar então da própria Ellen, pois as provas nos locais dos crimes apontam diretamente para ela. A linha entre a realidade e o delírio se confundem, e ela é forçada a enfrentar a assustadora percepção de que, para que o mito sobreviva, o espírito precisa de pessoas que acreditem nele. É interessante notar nesse filme que, além da câmera, né, que é uma grande aliada na construção da tensão, você tem a trilha sonora do Philip Glass, que usa cordas repetitivas que aumentam a ansiedade então do espectador. Você não tem aquele som tradicional típico de um jumpscare, né, mas você tem uma trilha que ela é funcional, pois a tensão vai crescendo igual espiral, né? E aí você combina essa boa trilha sonora com o trabalho de fotografia, né, que capta aquele realismo sujo e cru, né, da cidade de Cabrini Green, né, e aí você percebe que o horror ele vem, né, desse contraste, né, com um lugar seguro, né, com um lugar violento, então um lugar que já foi abandonado pelas autoridades e um lugar tão perigoso que nem a polícia quer entrar lá, tá entendendo? E aí é dito no filme, né, que você precisa citar o nome dele 5 vezes, né, do Candyman, né, de frente para o espelho. Espelho esse que virou um símbolo, né? Muitos leem isso como uma espécie de reflexo da sociedade. É como se o espelho, né, significasse o reflexo da sociedade, né? E aí, quando a pessoa fala o nome dele e ele aparece porque a própria sociedade acabou criando ele. Então você tem um comentário social, né, por trás da proposta do filme que funciona. Então o terror é visto como um pano de fundo para abordar essas críticas sociais. E ao mesmo tempo em que o filme, muitas das vezes, faz você questionar a sanidade da protagonista, né, te apresentando algumas situações, então você tem essa transição de um terror psicológico, alguns momentos você tem uma espécie de slasher, né, pois alguns assassinatos vão acontecendo, e aí o que acontece? É sugerido que esses assassinatos acontecem por conta do Candyman que mata essas vítimas, mas a polícia, a mídia e a vizinhança querem, né, que quem seja culpado e punido seja a mulher branca acadêmica que foi em tese estudar a lenda, no caso se tratando da protagonista, a Ellen. Então você tem todo um comentário social proposto que ele é construído
de uma forma, né, que faz, né, você ter diversas leituras. Por exemplo, o filme muitas das vezes, né, deixa uma certa ambiguidade, né, acerca da natureza do Candyman. Você não sabe se ele, o filme não explica muito bem se ele é um fantasma, se ele é uma entidade ou se ele é uma lenda urbana, mas tudo isso é sugerido ao mesmo tempo. E aí não tem como uma autoridade policial prender um mito, uma lenda, um fantasma que seja, né? Mas aí chega uma pessoa branca, né, num bairro negro, uma pessoa que tenta romantizar a dor alheia até se tornar vítima dela, né? E aí, o que acontece? O povo quer sempre um culpado visível, tá entendendo? A sociedade ela precisa de um culpado visível, tá? Bom, um problema desse filme, né? Assim, um arco muito mal desenvolvido pra mim é esse lance envolvendo a protagonista Ellen e o marido dela, né? Esse, né, triângulo amoroso e a suposta traição, algo que é sugerido meio que no início do filme. Você não tem um desenvolvimento acerca disso e talvez alguns efeitos visuais do filme para os padrões de hoje sejam um pouco datados. Porém, eu vou dar um desconto, né, em relação a isso, pois eu acredito que a ideia, né, as atuações, né, a bela construção do suspense e a bela construção, então, de uma tensão, né, de um ambiente de tensão, acho que tudo isso segura o filme, tá? E assim, eu vou perdoar essa questão dos efeitos datados, até porque seria anacrônico demais comparar a tecnologia de hoje, de 2026, com a tecnologia de 1992, né? Você tem também o Tony Todd, né, que entrega uma ótima atuação como Candyman, inclusive ficou marcado, né, por esse papel, tá? O Tony Todd, tipo assim, entrega uma ótima atuação, é o grande destaque do filme, junto com a Virginia Madsen, e é um vilão diferente que o filme apresenta, totalmente diferente. É um filme para mim que ele é subestimado. Hoje é considerado um clássico cult, né, por um grupo de cinéfilos. E tá aí minha recomendação, tá? Eu deixo a minha recomendação para quem tiver interesse. Eu fecho O Mistério de Candyman com a nota 7. Bom, esse seria meu comentário por hoje, tá? Vou fechando a minha análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.